Meu caro presidente Silvio, muito bom dia. Senhoras e senhores, muito bom dia. Conheço pessoalmente quase a todos. Convidado pelo Silvio para aqui estar, fiz questão de visitar o currículo de cada um e fiquei feliz. Sei o quanto a Aceminas, que já estava, continua em boas mãos. Hoje, a palavra não me pertence. Eu prometi ao Silvio que estaria na primeira fila. Aqui estou e aqui permanecerei, Silvio, até 15 para as 11, porque exatamente às 11 eu tenho uma daquelas reuniões prévias, dentre tantas, para resolver a grave questão do fechamento do comércio em Belo Horizonte. A coisa está bem encaminhada, acho que teremos boas notícias. É claro que a Aceminas quer abertura, é claro que a Aceminas quer abertura através do diálogo, é claro que a Aceminas, mais do que ninguém, tem a compreensão da gravidade e da violência que esse fechamento representa, mas, é claro, sem ser pelo caminho do diálogo, o caminho da confrontação não faz bem a ninguém, não é caminho da solução. Portanto, nós estamos a um passo de conseguir uma solução menos dolorosa, mais saudável possível, na medida em que, depois de tanta perda, ainda existe alguma coisa saudável. A programação das Aceminas é muito grande, eu fico feliz. Este é dos conselhos mais tradicionais, mais relevantes, mas ele carrega uma responsabilidade sublime, que é a de mostrar a Aceminas para o mundo inteiro, que é a de mostrar Belo Horizonte, Minas e os mineiros para o mundo inteiro dentro daquilo que seja a nossa atividade empresarial. Nós já temos, e no almoço recente, na semana passada, acertamos isso com a FIENG, um objetivo, ideia das Aceminas, mas que todos estão abraçando. Ali em dezembro não está mais tão longe assim, nós faremos a grande festa, faremos a celebração dos empresários vivos, faremos a celebração da empresa mineira e principalmente da empresa belo-horizontina que terá sobrevivido à pandemia. Tenho, em função disso, tarefas e missões para todos os conselhos. Para este conselho tão importante, nós temos, é claro, missões especiais. Parabéns, um bom trabalho. Como prometi, aqui estou na primeira fila para bem ouvi-los. Muito obrigado. Muito obrigado, presidente. O senhor sempre está lá na primeira fila para nos honrar com a sua pessoa e com a sua capacidade como líder empresarial e como advogado da primeira estirpe também. Muito bem, presidente, senhoras e senhores. Eu, então, agradecendo já ao presidente, já o fiz, faço referência novamente ao nosso querido Marcos Brafman, coordenador do nosso conselho, sempre nos ajudando aí com a sua inteligência, com a sua capacidade importantíssima de direção e também como conselheiro empresarial que é. A senhora embaixadora, eu não tive a oportunidade, ela confirmou, não sei se está por aí, embaixadora Maria Auxiliadora Figueiredo. De qualquer maneira, o professor Otávio Elísio, eu até tinha deixado para falar sobre ele agora, que o professor é uma figura especial na Aceminas e na sociedade como um todo. Pessoa muito experiente, né? Já foi deputado federal, professor, e também militou e colaborou muito para Minas e para o Brasil na área da cultura, e de forma que ele está conosco como presidente do Conselho de Turismo. E nós temos, e já vamos iniciar na próxima reunião do Turismo, que será dia 21, se me parece, algumas ações específicas, né, de um trabalho conjunto entre Conselho de Relações Internacionais e Conselho de Turismo. Muito grato aí pelas referências, viu, meu prezado amigo,
e certamente isso devo à amizade que você tem, que temos. Quero cumprimentar o presidente Anchieta, quero cumprimentar também os vices, Marcos Brafman, e todos aqueles participantes desse importantíssimo conselho, que é o Conselho das Relações Internacionais. Parceiro forte para repensar o turismo no cenário da pandemia. Temos que aprender com ela. A pandemia pode nos ensinar como mudar. E é isso que estamos fazendo e vamos fazer juntos, meu prezado Silvio. Um grande abraço. Pois não, professor. As referências que eu fiz são mínimas, tendo em vista seus grandes méritos. Então, continuando, eu quero dizer para os senhores e senhoras, nós devemos, confirmados, um aqui eu já vi, mas ainda não vi o outro, participando conosco, o Dan Craft, participando do Canadá, agora vi o Dan Craft. Tá? E também o Márcio Favila está presente conosco via Madrid, ele está em Madrid, e também o Cristiano Jardim, que é do nosso conselho, está participando de onde mora agora, que é de Portugal. O Cristiano, eu já falei sobre ele, mas fez um trabalho belíssimo aí no BH Airport, na consolidação do BH Airport. Bem, eu queria, então, ao evoluir, iniciar pelo conceito, ou falando do objetivo do nosso conselho. O objetivo aqui, até eu vou ler, que é o mesmo que está lá no nosso conselho, no nosso site. O objetivo do nosso conselho é contribuir efetivamente para melhor inserção das empresas, e aí falou o nosso presidente, dos empresários mineiros da empresa e da imagem de Minas Gerais e do Brasil no exterior. As suas ferramentas são o exercício da inteligência comercial e de relações internacionais. Portanto, sendo essa nossa primeira reunião do ano, o que eu trago aqui, a minha missão maior, é trazer aqui algumas sugestões, né, dentro do meu ponto de vista, e talvez até de algumas sugerido por alguns outros membros do Conselho, trazer algumas sugestões para que a gente possa trabalhar esse ano de uma forma bastante melhor do que fizemos no ano passado, e a gente tem que ser sempre assim, não só no aspecto pessoal, mas e principalmente quando se trata de associações como a nossa, e do Conselho, naturalmente. Então, eu trouxe aqui algumas ideias, que não são ideias fixas, que não devem ser fixadas como metas imediatamente. Eu quero, aí, nessa nossa reunião, eu quero ouvir a todos que quiserem se manifestar, tanto com relação ao nosso trabalho do ano passado, 2019-20, né? E quero dizer que eu sempre cresci muito com as críticas. Não me importo com críticas, pelo contrário, vou dizer a palavra adoro, mas eu gosto muito, e com elas a gente cresce, todos nós sabemos disso. De forma que fiquem à vontade para criticar o trabalho do Conselho e o trabalho do presidente do Conselho. Então, a minha primeira ideia é retomar os trabalhos que foram desenvolvidos e que o ano passado ficou um pouco amorfo, que é o trabalho de desenvolvimento do projeto Internacionaliza, que é um projeto importante, interessante, e que, naturalmente, nós vamos ter que ter a colaboração de vários outros conselhos, né? E para que a gente possa, através dele, desenvolver nos empresários, principalmente nos pequenos e médios empresários de Minas, a cultura internacionalista, porém com atividades, no meu entendimento, completamente divergentes ou diferentes das que foram realizadas no passado, até porque
nessa minha gestão, que é a quinta gestão como presidente do Conselho, acho até que não deve ser assim, deve ser trocado. Acho que nós temos que fazer diferente, porque o projeto é muito interessante, o projeto é muito bom, mas a gente tem que desenvolver ações e atitudes, né, que concretizem ou que deixem alguma coisa de concreto, né? Não apenas questões de aparência. Bom, nós vamos aí, para isso, realizar palestras, cursos, eventos diversos, e por aí, dentro desse conceito de retomar o projeto internacionalismo. Eu tenho uma outra questão. Eu tenho apalavrado já com o presidente, com o CEO da Fundação Dom Cabral, o Antônio Batista. O Antônio, nós somos de longo prazo, eu trabalhei durante 2 anos e meio na Fundação Dom Cabral, nos anos 70, sei lá, 80, e nossas mesas eram paralelas durante muito tempo. E só que a minha mesa ficou parada e ele subiu o degrau da Fundação. Bom, ele tem um apreço especial por ele, e combinamos de fazermos algumas atividades que possam ter poder sinérgico, né? Tanto para os nossos interesses quanto a Fundação Dom Cabral também. E ele se comprometeu de que a próxima reunião, claro, essa é a primeira, que é muito mais interna, e a próxima reunião ele prometeu de estar conosco fazendo uma palestra. Nós ainda vamos determinar em conjunto o tema, né? Os temas que ele sugeria. Bom, o professor Otávio Elísio já se manifestou, eu também, do nosso interesse de fazermos atividades e eventos conjuntos. Eu acho que podem ser atividades muito ricas para a AC Minas, para o Estado de Minas e também naquele objetivo que falou o nosso presidente, como forma de projeção ou de promoção do Estado de Minas, das nossas empresas no exterior. Eu tenho algumas ideias e vou delineá-las depois como sugestão para o presidente Otávio Elísio. Bom, um outro tema que me soe muito, que se me apresenta como de muito valor para nós, tendo em vista a situação hoje das empresas em termos de competitividade. Aliás, nós fizemos na nossa última evento, na nossa última reunião, um trabalho muito importante com a palestra de um professor e consultor da Fundação Dom Cabral, que é o professor Raico. Falamos de uma questão importantíssima que devemos nos aprofundar nela. É claro que, aparentemente, não tem, mas tem muito a ver com a área de comércio e relações exteriores, que está dentro daquela sigla ESG, ou seja, a ESG trata do meio ambiente, do social e da governança nas empresas. Esses são aspectos ou são instrumentos importantíssimos para a preparação das empresas na competitividade ou na competição internacional de nossas empresas. Sem o que nós vamos ficar, como é que eu diria, nós vamos ficar alijados se nós não tomarmos um conhecimento maior sobre isso e apregoarmos esta questão junto às empresas mineiras e talvez nacionais. E, para isso, eu já conversei também com o professor Raico, conversei com o professor Antônio Batista, e se os senhores do Conselho estiverem de acordo, nós vamos tocar isso aí com bastante ênfase, essa área. E lembrando que
para esta área, que, aliás, foi falado pelo professor Raico, e eu tenho visto muito, existem, a nossa estimada Tânia falou, dinheiro tem muito, e é verdade, existem muitas instituições de financiamentos internacionais que estão abertas, que estão aí. Sim, olha, o dinheiro está aqui, está na porta, principalmente para essa área que estou me referindo, que é a área do meio ambiente, do desenvolvimento social e da sustentabilidade. Agora, o que a gente tem, e a gente deveria, nós deveremos nos, como diria, nos aperfeiçoar sobre esse tema e buscar. O FMI tem, o BID tem, o BID tem. Aqui, a ideia é nós procurarmos, e aí eu quero aqui a essência dos senhores, aqui com um projeto em mãos, ou até antes do projeto, procurarmos o Banco Nacional de Desenvolvimento, BNDES, e, através dele, né, procurarmos como que seria a possibilidade de nós participarmos de uma forma efetiva nessa questão em Minas e no Brasil. E, através dele, também verificar, porque, da forma que eu penso em trabalhar e quero depois abordar melhor esse tema com os senhores, é claro que precisamos ter um financiamento, não só para nós, para a Seminas, para o grupo, mas financiamento a ser viabilizado para as empresas no sentido de que elas, né, tomem cuidado com isso e que se aperfeiçoem, que se aculturem nesse tema. Bom, esse é um tema que eu julgo de muita importância e queria depois a palavra dos senhores. E além disso, esses são dois temas importantíssimos, a meu ver. Claro, nós teríamos aí, à parte, algumas atividades no sentido da preparação, da estímulo e da criação de cultura internacionalista junto às pequenas e médias empresas. Acho que a gente pode fazer isso muito bem, né? É um tema importante que eu pretendo desenvolver. Então, eu coloquei aqui, deixa eu ver aqui. Bom, como é que a gente pode fazer isso? Eu sempre procurei trabalhar assim, e tivemos êxito, trabalhando em consonância com outras instituições, em ações conjuntas com outras instituições, e fomos, até agora, muito bem acolhidos. Aí, pelo INDE, né? Pelo INDE, tenho apalavrado também com o Tiago Toscano, né? Nós desenvolvemos um trabalho conjunto, principalmente na área de promoção para captação de investimentos para Minas Gerais, para empresas de Minas Gerais, empresas e para o Estado. Aliás, que é um trabalho que eles têm feito muitíssimo bem. Eu tenho também, nós temos uma parceria muito boa do ano passado e vamos reiterar e ratificar essa parceria com a Esquemar. Nós temos aqui a Ana Cristina Gazola, que parece que está aí conosco, nos dando o prazer da sua presença. Conversei semana passada. Obrigada aí pela lembrança. Claro, com prazer. Conversei também a semana passada com a reitora Genevieve Paulin, que me disse que talvez não pudesse participar, mas a Adriana está aí com muito prazer para nós, participando aqui. E tenha certeza, Adriana, nós vamos procurá-la e a Esquemar para desenvolver um projeto conjunto. Nós temos uma parceria assinada com a Esquemar, e que desenvolvemos em parte, mas logo em função da pandemia, que se iniciou aí em fevereiro, março, quando nós tínhamos o que nós iríamos fazer? Receber alunos, né? Receber alunos da França, da Escola Esquemar da França, e colocá-los, estimular, não, estabelecermos uma condição
de levá-los até as grandes empresas para que eles pudessem ficar ali 5 dias, 10 dias, uma semana e aprender como se trabalha aqui no Brasil na questão de gestão das empresas. Bom, e vamos fazer... Eu já fiz algumas, e no passado fiz até mais reuniões, são reuniões... como é que eu chamo isso aqui? São reuniões nômades, ou seja, não é bem esse o termo. Então, fizemos já algumas reuniões, por exemplo, com a Fiat, né? Fizemos uma reunião com a... Vamos fazer, eu não me lembro aqui agora, eu tenho até escrito isso aqui, mas não cabe agora. Reuniões com a... Tínhamos programado uma reunião com a Tora, mas também o fato da pandemia nos impediu fazer, né? Nós precisamos, eu quero, Conselho, estar mais perto da Apex. A Apex, né, também estimula muito o desenvolvimento do comércio exterior. A Tânia sabe disso. A grande maioria de nós sabe disso. E eu já tenho também feito algumas ações junto à Apex o ano passado, mas a pandemia nos diluiu muito os nossos propósitos. Uma outra instituição, também já tivemos a oportunidade de estar conosco, né? O vice-presidente da AEB, que é o Arthur Pimentel, que fez uma palestra importantíssima para nós. Já tenho palavrado com ele. Aliás, já conversei com ele essa semana por telefone. Está plenamente aberto a estudar os pontos de conexões do nosso conselho com a Associação dos Exportadores Brasileiros, que é a associação mais importante nesse contexto das exportações brasileiras, com programas importantíssimos. Bem, senhores, essa aí, claro, tem outras aqui, eu até nomeei, com as câmaras de comércio, que nós sempre tivemos uma relação importante. Eu não sei se está aqui, mas me ligou e confirmou comigo Leonardo Ananda, que é presidente da Câmara da Índia, Brasil-Índia. Eu não sei se ele não está, talvez tenha ido buscar as nossas vacinas lá, né? E outras instituições. O que eu pretendo é, com a participação inteligente de todos nós, fazer um trabalho importante, condizente com a importância das Asseminas, com reflexos positivos para a nossa sociedade e para a nossa Asseminas, né? De forma que esses são os pontos basilares do meu pensamento, mas que não se encerra aqui, e nós temos aí meia hora já de aberta a sessão. Eu fico à disposição dos senhores, das senhoras, para ouvi-los, e mesmo que não possam fazê-lo agora, se puderem essa semana, pode passar por WhatsApp, passar por e-mail, que for, alguns pontos de sugestão. Eu pediria para considerarem importantes esses dois temas que eu me referi, que é o problema da sustentabilidade, da governança e dos aspectos sociais do país, como estudo e como reflexos na competitividade das empresas brasileiras. Então, é isso aí. Fica aberta a palavra. Eu gostaria, talvez, de ouvir o nosso coordenador, Marcos Brafman, para também ter dele alguma avaliação ou puxão de orelha, qualquer coisa desse tipo. Tá bom? Bom, obrigado, não esqueceu Silvio. Minas Guard. Obrigado, Silvio. Eu vou voltar, sim. Vou voltar no Minas Guard. Muito bem, Silvio. Muito bom dia a todos e todas. Cumprimento o nosso presidente, doutor José Anchieta, o Silvio, presidente do Conselho, e também cumprimento a todos, cumprimentando um grande amigo que está aqui, Silvio, que é o Luiz Gelman, que ele está representando a Câmara Minas Gerais Israel de Indústria e Comércio,
E, cumprimentando o Luiz, eu cumprimento a todos, todas. Eu tive a satisfação, e para mim é uma grande satisfação, de receber o convite do Dr. José Anchieta para continuar coordenando os conselhos empresariais. Um trabalho que é importantíssimo para a nossa Seminas. Nós temos hoje 18 conselhos empresariais, presididos por uma seleção de craques nas suas diversas áreas, a exemplo aqui do meu querido amigo Silvio Soares Nazaré, presidindo o Conselho de Relações Internacionais. Estão aqui presentes também mais 2 presidentes de conselhos, que é a Alessandra Alckmin, que é a presidente do Conselho da Mulher Empreendedora, um conselho que faz um trabalho espetacular, tem tido atuação incrível, importantíssima para o empreendedorismo feminino. O nosso, meu querido amigo, o professor Otávio Eliso, que já foi apresentado, já falou, que é presidente do Conselho de Turismo, que é outro conselho também que tem tido uma atuação importantíssima. Eu acredito que são os 2 presidentes do conselho que estão aqui, eu acho que não faltou falar de mais algum, mas é uma seleção de... Imaginem que nós temos 18 conselhos empresariais que movimentam cerca de 400 pessoas de alto nível, 400 pessoas que são formadores de opinião. Então, a atuação dos conselhos empresariais para atender aos objetivos, até estatutários das Seminas, a atuação é muito importante. Eu quero também, não posso deixar de mencionar, Silvio, que nós estamos com essa reunião do Conselho de Relações Internacionais inaugurando na nova gestão do Dr. José Anchieta, nessa nova gestão, as reuniões dos conselhos empresariais. Então, essa é a primeira reunião de conselho empresarial da nova gestão, e que não poderia deixar de ser, porque realmente você tem feito um trabalho espetacular na área de relações internacionais. O que eu vou ser muito breve, Silvio, para poder permitir que as outras pessoas falem e deem as suas sugestões, mas uma ação que eu venho sempre pedindo e atuando e fazendo força para que aconteça é essa que você mencionou, da atuação conjunta dos conselhos empresariais. Por exemplo, o Conselho de Relações Internacionais com o Conselho de Turismo, né? Você chegou a falar. Mas nós temos, no Conselho de Relações Internacionais, Silvio, uma ferramenta que eu acho que é fantástica, é importantíssima para atingir os objetivos do Conselho, que é o Minas Guide, que foi até comentado agora pelo professor Otávio Eliso. O Minas Guide é uma ferramenta que eu penso que nós precisamos potencializar o que foi feito do Minas Guide. Nós temos um Minas Guide hoje digital, né, dadas as circunstâncias, o que, por um lado, pode parecer que pena, não tem a versão impressa, mas não. A versão digital ela tem muito mais capilaridade, muito mais facilidade de divulgação, enfim, não acredito que a versão impressa faça efetivamente alguma falta. O que eu quero sugerir, Silvio, é que nós potencializemos o uso do Minas Guide e aí nós podemos fazer uma ação conjunta do Conselho de Relações Internacionais, por exemplo, com o Conselho de Comunicação, o presidente do Conselho de Comunicação, que é o Elin Faria, e nós fazemos um planejamento conjunto de divulgação do Minas Guide. Com o apoio do Conselho de Comunicação, como que nós podemos potencializar a divulgação, levar Minas Gerais para o mundo. Esse é um grande objetivo do Conselho, que eu sei, e um grande objetivo do Minas Guide, porque investimentos, realmente nós teremos trilhões, como disse muito bem a Tânia. Esses investimentos, eles virão para o Brasil. Virão para o Brasil e podem vir para qualquer estado brasileiro. O que nós precisamos fazer é que esses investimentos venham para Minas Gerais. E o Minas Guide mostra com muita clareza, e foi muito bem feito, muito bem elaborado pela sua equipe, Silvio, o Minas Guide, demonstra por que o investidor escolheria Minas Gerais para fazer o seu investimento. São vários os motivos para virem para Minas Gerais, vários. Eu não vou aqui elencar porque
mas são vários. E esses motivos eles estão ali apresentados no Minas Guide, né? Então, a minha sugestão, Silvio, é que a gente faça uma ação conjunta do Conselho de Comunicação com o Conselho de Relações Internacionais para que nós possamos potencializar o conhecimento do Minas Guide e trazer para Minas Gerais esses trilhões, né, Tânia, que estão aí disponíveis no mundo e buscando lugar, oportunidades para fazerem os seus investimentos. Então, é isso. Eu quero dar os parabéns novamente ao Silvio pela condução do Conselho, agradecer muito a presença de todos os membros que estão aqui, é um conjunto de pessoas de altíssimo nível, formadores de opinião, pessoas da maior qualidade, então eu tenho certeza que nós teremos aí nos próximos anos da gestão do Dr. José Anchieta uma atuação importante e efetiva, como sempre foi, do Conselho de Relações Internacionais. Então, eu fico por aqui, Silvio, muito obrigado e te retorno a palavra. Muito obrigado, Marcos. Bom dia a todos. Silvio, eu gostaria, se possível, de tomar a palavra rapidamente. Só um minutinho, Dan, só um minutinho. Eu quero, aproveitando aí a palavra do nosso estimado Marcos Brafman, primeiro agradecê-lo, ele sempre com sugestões importantíssimas, e o professor Otávio Elísio lembrou bem, eu estava me esquecendo do meu belo filho, que é o nosso Minas Gerais Business Guide, né? E nós temos aí, acho que 10 já publicações ao longo do tempo, e certamente, Marcos, nós vamos trabalhar melhor com ele. E eu até já convidei o Luiz Gelman, até como nosso vice-presidente do Conselho, e um dos objetivos de convidá-lo é exatamente porque ele tem sei que ele tem um conhecimento e experiência muito grande na área de tecnologia, e o que eu quero aplicar no nosso Minas Guide é melhorar o conteúdo, atualizar o conteúdo e tratar o Minas Guide com mais instrumentos de tecnologia para alcançar melhor o mundo. Vale dizer que aliás, eu acho que eu comentei na última reunião, o Thiago Toscano, ele gosta muito do Minas Guide e já sempre ele me fala, Silvio, eu viajo por esse mundo, onde eu vou, eu levo o Minas Guide debaixo do braço. Eu falei, você não precisa levar debaixo do braço, você pode levar com a tecnologia. Ele falou, não, mas ele não esquenta meu coração. É muito interessante. Mas, realmente, faz uma projeção muito interessante de Minas, o trabalho é muito bem elaborado, embora eu conte apenas para esse efeito, a não ser com outras parcerias que a gente tem, mas, em termos de conteúdo, né, eu tenho um estagiário que me ajuda nisso aí, a gente troca ideias diariamente sobre o conteúdo, né? E lembrar que no passado nós tínhamos 5 estagiários, e achei que não necessitávamos de 5 estagiários, temos um, mas tem a cooperação de vários outros elementos e profissionais da área que nos ajudam muito, e lembrou bem aí o Elinho, a participação dele como estudar a forma de capilaridade maior do nosso conceito, do nosso Minas Guide. Ele é uma peça, a empresa dele, Fascom, é uma peça fundamental para a evolução e a concretização do Minas Guide, porque eles são, além de serem muito bons de serviço, têm um trato muito de perto conosco, com muita... Aí, digo novamente, falaria o nosso senador com muita lianeza, que todos eles fazem conosco. O senador Anastasia gosta muito de usar essa palavra, que eu acho muito liana essa palavra. Muito bem. E também eu quero apresentar e me desculpar, presidente, Anchieta, de não ter feito, estava assim na minha primeira linha, agradecer ao senhor pela nomeação, pela minha renomeação, recondução ao cargo, à função
de presidente do Conselho. Né? Foi a primeira recondução da qual cuidamos e ela já se revelou nela já está revelado todo o seu acerto. Certo. Muito obrigado, presidente. Bom, deixa eu ver se tem mais. Alguém mais deseja se manifestar? Eu acho que tem eu, Silvio, Eduardo Cruz. Eduardo Cruz quer falar. Sempre bem. Você me concede a palavra? Os colegas claro, me concedem. Claro, com muito prazer. Sherban também gostaria de fazer uma colocação. Sherban, coisa boa que você está aí. Vou ser breve, porque tem muita gente querendo falar. Sobre a questão dos investimentos. Essa é a área na qual eu trabalhei a vida inteira e é uma coisa que me preocupa muito. Isso, desde lá atrás, no passado, desde os anos 70, 80, em que grandes investimentos industriais ocorreram em Minas Gerais, é que há esse tipo de preocupação comigo. A gente se preocupa, a gente que eu digo, o governo do Estado, se preocupa em trazer novos investidores. Mas nós não nos preocupamos com os que já estão aqui. As empresas estrangeiras em Minas, elas não têm um fórum de debate. Elas não encontram quem as ouça nas suas dificuldades. E as dificuldades das empresas estrangeiras são diferentes das dificuldades das empresas nacionais. Quer dizer, elas são empresas que têm esquemas de compliance muito rigorosos, então elas não têm muito como dar aquele jeitinho que as nossas dão, enfim. É um universo diferente. E a gente não criou, até hoje, um canal para essas empresas. Então, isso sempre foi uma preocupação. E agora, mais ainda, o episódio Ford ele é muito marcante. Ele marca um momento muito decisivo para a presença de empresas estrangeiras no Brasil. A empresa simplesmente fecha as portas de hoje para amanhã por estratégia interna, por questão de mercado, por custo Brasil, não sei o que levou a Ford a fechar. Mas, na esteira da Ford, outras podem vir. A gente vê, nos últimos anos, várias grandes empresas saindo do Brasil. Citibank, Walmart, Sony e outras. E, particularmente em Minas Gerais, eu me preocupo, neste momento, com o Grupo Fiat. O Grupo Fiat tem investido pouco em modernização dos seus produtos de Minas Gerais, já está modernizando os produtos lá do Nordeste. De Minas Gerais, se você olhar a linha da Fiat, ela modernizou a picape Estrada. Ela não tem um SUV, que é o carro do momento, e ela acaba de se fundir com o grupo Peugeot Citroën, que tem fábricas pelo menos 30 anos mais modernas do que a fábrica de Betim. Para se fazer um deslocamento de produção de Betim para, sei lá onde está, lá no estado do Rio, a Peugeot Citroën, não custa. E é da noite para o dia, é comunicado ao mercado. Os veículos tais, passarão a ser produzidos na planta do estado do Rio de Janeiro. E tchau. Entendeu? Então, eu acho que nós, governo do Estado, nós, entidades de classe, nós, mineiros, deveríamos, e a Associação Comercial é excelente local para isso, criar um fórum de debate para as empresas estrangeiras que estão aqui conosco, antes que seja tarde. O cenário internacional é ruim, o cenário nacional é ruim, o ambiente de negócios é muito ruim. Então, assim, vamos ficar esperto antes que elas façam as malas. Esse é um recado. O outro recado é para o meu querido amigo Otávio Elias, do Conselho de Turismo. Basicamente, o grande produto turístico que nós temos em Minas Gerais são as cidades históricas do ciclo do ouro. Ouro Preto, Mariana, Congonhas, por aí. E, meus amigos, o acesso a essas cidades se dá por uma picada. Aquilo não é estrada, BR-040 não é estrada. Aquilo é uma estrada de padrão africano. É uma vergonha. Quem pegar um carro e for daqui até Conselheiro Lafayette, desiste de Minas Gerais, porque é indescritível. É indescritível o estado que se encontra aquela rodovia. E quando você vai mais para frente um pouco, tem que descer a Serra de Petrópolis ou subir conforme a sua direção, é outra vergonha, obras abandonadas, etc. E o governo federal está investindo milhões de dólares em recapeando estradas lá no Nordeste, Ceará, Piauí, não sei onde, e a 040 tem um imbróglio sério ali que não consegue ser resolvido. A Via 040 entregou aquilo já há 2 anos, ninguém tomou providência, o ministro Tarcísio fala que vai licitar,
Já estamos quase no final do governo Bolsonaro e não aconteceu nada. Com aquilo, fica muito difícil atrair turistas que queiram conhecer as cidades históricas. Ou o cara vem de avião, desce lá em Confins, gasta uma fortuna de táxi para ir a Congonhas, Ouro Preto, Mariana, e aí ele não vem, ou ele se aventura naquela estrada de padrão africano. Quer dizer, africano não, acho que na África é melhor. É padrão fora de cogitação. Desculpe se eu me alonguei, mas eram esses dois recados para mim. Muito obrigado. Não, muito obrigado, Eduardo. São dois temas que a gente pode, sim, discutir, e, naturalmente, como se trata aí de temas bastante relevantes, depois a gente pode ouvir também o nosso presidente, para que ele se associe, ou para que a gente se associe a ele, que, aliás, eu tenho que parabenizá-lo pelas atividades, pelas atitudes que tem tomado aí. Hoje tem um artigo excelente, que, aliás, eu fiz questão de reproduzir no nosso conselho, os senhores já devem ter visto, com preocupação com relação ao nosso Estado e ao nosso Estado do Brasil. Parabéns também, presidente Anchieta. Bom, alguém mais? Posso? Claro. O Dan Kraft tinha pedido a palavra logo no início, Silvio. Quem é? Dan, desculpa, Dan. Fala, Dan. Desculpa. Dan. Obrigado, presidente Silvio. Parabéns, esse colega operário do direito, né, doutor Anchieta, a presidência, muita felicidade, ele que conhece tão bem, né, os desafios da empresa mineira, né, brasileira, né, então assumindo é um privilégio. Eu acho que a Seminas não poderia ter uma melhor pessoa para conduzir os seus trabalhos, né, os desígnios da atividade comercial de Minas Gerais, na pessoa do Dr. Anchieta. Então, é uma alegria estar com ele aqui. A minha colocação é o seguinte: eu acho que nós temos no Conselho de Relações Internacionais uma qualidade muito interessante, né? Onde temos vários expatriados. Eu sou um expatriado, a Tânia é uma expatriada, o Sherban é expatriado, né? Vários foram citados aqui. E eu acho que esse caráter internacionalista do Conselho, ele pode ser utilizado vantajosamente para buscarmos parcerias, né? Quer dizer, o conhecimento de Minas Gerais, né? A divulgação de Minas Gerais, ela é interessante e ela pode ser efetuada através de acordos, convênios, né? Com entidades pares no exterior, né? Eu tive o privilégio de fazer pela Ordem dos Advogados do Brasil e pela Ordem dos Advogados de Montreal, de promover um acordo em 2012, poucos anos, né, 3 anos depois que eu tinha chegado ao Canadá, né, promover um acordo de colaboração. Então, eu gostaria de propor ao presidente Silvio, né, que a gente aproveitasse a presença de tantas pessoas, tantos membros do Conselho Internacional, né, que são expatriados, que residem atualmente ou que têm, né, um pé muito forte no exterior, para nós, eventualmente, né, identificarmos congêneres das Seminas, para eventualmente buscar a assinatura de convênios e uma colaboração, né, para um melhor conhecimento recíproco, atração de entidades, né, a busca de eventualmente soluções conjuntas diante desses desafios que se encontram diante de nós, né? Então, essa é a minha sugestão. Eu agradeço então pela palavra e cumprimento a todos presentes. Dan, muito obrigado. A sua sugestão é muito própria, muito adequada, e eu digo que nós temos, a Seminas já tem alguns convênios feitos. Aliás, eu acho que deve estar conosco aí o Cláudio Mota, que depois poderia falar um pouquinho também sobre os convênios que foram feitos por indicação das primeiras visitas, por indicação do nosso representante da prefeitura, que é o Salomão, que deve estar aí conosco. Pela gentileza dele, nos procurou, me encontrei com ele em certo evento, e ele me falou dessas oportunidades, e estivemos lá em Portugal, foi um representante da Seminas, e depois o Cláudio Mota, que também tem sede, tem residência em Portugal, e está aqui, parece que está aqui conosco, deve estar, sim. Eu queria que ele depois se manifestasse com relação a isso também, porque, de fato, é importante, nós podemos fazer isso mesmo, né? Eu até lembro que eu estou convidando tanto o Cláudio quanto o Luiz Guelmo e o Márcio Favila
para me ajudar mais de perto, até como vice-presidente do nosso conselho, para que a gente distribua as atividades e eu possa, né, com eles, desenvolver um trabalho melhor, como eu já disse desde o início, que é a minha pretensão. Né? Silvio, eu quero falar 30 segundos. Ô, Cláudio, opa. Primeiro, obrigado pela referência. Né? Eu sou atual vice-presidente da Câmara Portuguesa do Brasil, em Minas Gerais, e nós fizemos vários convênios, sim, inclusive um deles com a Associação Comercial, na gestão do nosso ex-presidente Aguinaldo Diniz Filho, e nós precisamos dar sequência a esses convênios. Né? Importantíssimo nós estarmos afinados com o que está acontecendo. Né? Eu tenho feito muitas reuniões em Portugal, tenho feito muitas reuniões em Moçambique, tenho feito reuniões em Angola, recentemente na Ilha da Madeira, e eu acho que nós temos muita coisa, muitos negócios a serem oferecidos a esses países, mas o que falta para nós, e aí eu vou aproveitar as palavras do Eduardo Cruz, que falou muito bem a respeito da questão das nossas estradas, principalmente a BR-040, que eu sofri durante 4 anos, porque eu tinha casa no Aconchego da Serra, até que vendi, porque aquela estrada é pavorosa, né? Não é horrorosa, é pavorosa. Então, eu acho que o que falta para nós, mineiros, vou usar aqui uma conversa que eu tive com o Otávio Elisa há muito tempo. Falta para os mineiros deixarmos de trabalhar em silêncio. Aquela história de mineiro trabalha em silêncio, isso aí é um estigma para nós. Nós precisamos ser mais atuantes, nós precisamos falar mais, nós precisamos estar mais presentes. Eu chego em Confins e não vejo uma frase sequer para dizer que Minas Gerais é o maior produtor de café do mundo. Isso é um absurdo. Nós somos os maiores produtores de muitas coisas, só que nós não falamos. Então, eu fiz até questão de convidar o Ricardo Ribeiro aqui, que é um publicitário brilhante, para ver se ele, inclusive, nós temos um projeto, eu e o Ricardo, para ver se a gente coloca a voz de Minas, que o nosso vínculo é a nossa voz. Se nós não tivermos voz, não soubermos dizer do que somos e o que queremos, ninguém vai nos ajudar, ninguém vem atrás da gente. Porque São Paulo está aí, Paraná, Rio de Janeiro e outros estados, né? Eu estive em Portugal agora, estavam lá presidentes de federações de todos esses estados. E me perguntaram por que Minas Gerais não vai também. Eu digo, bom, eu estou aqui. Então, acho que nós precisamos nos mostrar mais. Nós precisamos usar a nossa voz, nós temos qualidade, nosso estado tem 25 milhões de habitantes, e para isso nós temos que ter força. E para ter força, nós temos que ter voz e nos mostrar. Tá? Muito obrigado. Um abraço a todos. Obrigado, Carlos. Alguém quer se manifestar? Sou eu. É? Por favor. Pois não. Posso falar? Claro, um prazer. Meu prezado Silvio, quero cumprimentar o nosso querido presidente José de Anchieta, agradecendo também pelo prazer de ter sido reconduzido à presidência do Conselho de Turismo. Silvio, é indispensável promover Minas. Eu acho que é realmente um absurdo dizer que Minas não fala. Temos que falar, temos que nos mostrar. E o que a pandemia está nos ensinando é que temos que utilizar instrumentos importantes da informática para mostrar Minas internacionalmente. Temos muito a mostrar e a produzir turismo que esteja adequado à realidade que nós estamos vivendo agora. Há uma demanda imensa para isso. Temos que mostrar Minas e as condições de se ter um turismo. Falo não apenas do turismo do nosso barroco mineiro, que é um bem cultural reconhecido pela Unesco, e onde estão as nossas cidades históricas, mas é também
o nosso enorme patrimônio natural. O patrimônio cultural hoje não é só este. A Constituição já colocou que patrimônio cultural vai pega também o patrimônio material e imaterial e a cultura popular. Temos muito o que mostrar. E tenho convicção, prezado Silvio, que o turismo, com a parceria do Internacional e com a grande parceria do Elinho na parte de comunicação, nós temos condições de nos mostrar para um outro turismo que está se desenhando com essa terrível pandemia, que não é apenas um problema de Minas, do Brasil, mas é do mundo, e que, portanto, tem que nos orientar em termos de como promover Minas dentro dessa estratégia nossa de um turismo numa cidade e num estado com o enorme potencial que tem e que tem instrumentos, inclusive, para precaver, dar proteção àqueles que aqui vêm em termos das questões sanitárias decorrentes dessa pandemia. Vamos fazer esse trabalho juntos. Temos uma reunião dentro de 2 dias, preciso da presença do Silvio, e lá eu quero discutir alguns projetos que podem ser imediatamente falados, que passam por um patrimônio natural, passa pela beleza do nosso patrimônio arqueológico e espeleológico. E eu quero também insistir na necessidade de que façamos uma parceria que mostre um retrato de Minas que tem muita coisa a ser mostrada. Precisamos parar de achar que Minas trabalha em silêncio. Isso é um defeito. E temos que dizer o seguinte: Minas trabalha mostrando o que tem. E é isso que nós certamente vamos ter que fazer para implementar um turismo novo no nosso estado e com ganhos também para o Brasil. Vamos fazer tudo isso juntos. Não é uma coisa de um conselho, é uma reunião de vários dos conselhos, muitos aqui presentes, né? Dos vice-presidentes, do apoio do Marcos Brafman e, especialmente, presidente Anchieta, com a sua experiência, a sua competência. Temos que realmente colocar a AC Minas numa posição de consolidação dessa nova Minas pós-pandemia. E isto passa pelo turismo. Muito obrigado, meu prezado Silvio, pela oportunidade de estar aqui nessa bela reunião. Eu que agradeço, professor. Pode Presidente Silvio. Estaremos juntos nas nossas leads aí, na nossa lead dos conselhos. Eu quero, só utilizando aqui, sempre a tecnologia nos auxilia muito, apenas para corrigir um erro que eu cometi, não é um erro, um esquecimento, né? Pela idade começa a esquecer. Quando eu falei reuniões nômades, o Favila, que está lá em Madrid, falou assim: não é nômade, é itinerante. Então, fica a palavra, são reuniões itinerantes. Muito obrigado. Quem quer se manifestar? Mas nômade é uma palavra boa para um Conselho de Relações Internacionais, Silvio. Como? Não ouvi. Quem fala Sherban, eu tinha pedido... Sherban, claro. Com muito prazer.
Que alegria ouvi-lo. Bom dia a todos, um prazer estar aqui, novamente ser convidado para continuar como membro do Conselho. Eu queria fazer alguns comentários, primeiramente concordando com o Marcos Brafman, que Minas Gerais tem muito a oferecer e muito a mostrar, e também as palavras do presidente do Conselho de Turismo, mas eu quero destacar também principalmente a preocupação de alguns colegas aqui, e que é minha também. A gente não consegue ir a Minas Gerais, inclusive estando, morando fora do Brasil. Nós que moramos e ainda temos base em Minas Gerais, é uma dificuldade ir a Minas Gerais. Eu penso que enquanto Minas Gerais não resolver as questões de conectividade, e que passam não só por estradas, mas também pela questão de voos internacionais, a questão de se pensar as cadeias globais de valor e como Minas Gerais pode desenvolver determinados setores e criar, inclusive, novas empresas para que o perfil econômico e a competitividade de Minas Gerais sejam, digamos, impulsionados nesse mundo, como diz o Tostão, o tempo está merecendo tomar uma multa por excesso de velocidade e a gente precisa de... Então, eu penso assim, essas são questões que precisamos pensar no Conselho. A inserção de Minas Gerais nas cadeias globais de valor, um trabalho com as pessoas que pensam o desenvolvimento econômico do Estado, as instituições, e ter um mínimo plano, uma mínima plataforma, inclusive, para se colocar isso em nível político e negociar isso e forçar certas visões e certas necessidades de políticas junto àqueles que têm o poder político no Estado. Esse é um ponto. O outro ponto que eu queria levantar e que eu já provoquei através do nosso grupo de WhatsApp, eu sinto a necessidade de uma manifestação urgente, não só da Seminas, e talvez a Seminas pudesse até liderar um movimento das entidades empresariais mineiras como um todo, com relação à política externa brasileira. E aqui eu vou até me abster de falar desse alinhamento ideológico ou populista do governo brasileiro com o Trump e a vergonha absurda que desde o início e agora culminando com a reação esdrúxula que o governo brasileiro teve com relação aos acontecimentos no Capitólio. Então, nem vou falar de Estados Unidos. Todos sabemos que a gestão Biden vai priorizar o multilateralismo. Então, essa história de Brasil questionar a ONU, isso aí vai nos isolar, digamos assim, cada vez mais. Eu queria só fazer um link aqui com um ponto que já foi colocado, quando o Silvio mencionou as questões de sustentabilidade, governança, o possível acordo com a Fundação Dom Cabral, professor. Ela está falando do México, eu tenho a impressão que teve alguma interferência aí. Cheva. O posicionamento do Brasil com relação a essas questões de sustentabilidade, e isso é algo absurdo. Isso agora vai voltar à pauta, porque uma das primeiras ações do Biden vai ser os Estados Unidos voltarem ao Acordo de Paris, e esses são pontos que têm repercussões muito graves na competitividade de produtos brasileiros. Nós corremos o risco de ver produtos brasileiros, principalmente de setores que são grandes responsáveis pela pauta de exportação, commodities agrícolas, minerais, encontrarem cada vez mais dificuldades no mercado europeu e internacional, em função dessa maneira como o governo brasileiro vem lidando. Não nego até que possa haver aí um certo exagero
com relação à inação ou a certas ações do governo brasileiro, mas, como já foi dito aqui também, não só Minas Gerais, o Brasil precisa comunicar melhor, o Brasil precisa se posicionar, o Brasil precisa se colocar como um parceiro, né, novamente um país que dialoga e que constrói, juntamente com outros países, as agendas, ter os temas mais relevantes para o futuro do planeta. Então, eu penso que seria fundamental, né, que a Associação Comercial de Minas e outras entidades empresariais de Minas Gerais se posicionassem junto a senadores, deputados, o próprio governo brasileiro, na imprensa, exigindo uma mudança de postura da política externa. De postura, não, uma mudança da política externa brasileira. Não só de quem conduz, não vamos fulanizar a coisa, mas realmente uma transformação, uma mudança muito significativa para que o prejuízo seja, pelo menos, minimizado e que o Brasil possa voltar a dialogar e se inserir aí nas grandes discussões e não ser penalizado por esse tipo de postura absolutamente inédita, né, na história da diplomacia brasileira e porque é a péssima imagem que o Brasil está mostrando para o mundo. É Amazonas, né? São os incêndios do Pantanal, tudo isso é um grande problema para o nosso trabalho a nível internacional. E não podemos esquecer também ferrovias. Essas estradas das antigas ferrovias estão no lugar, só falta pôr os trilhos. Temos que trabalhar para recuperar ferrovia. Já se falou, inclusive, em fazer... Existem algumas de nível turístico, como é Ouro Preto, Mariana. A Assembleia Legislativa fez um projeto, aprovou um programa de recuperação de ferrovia. Eu acredito que a Alessandra tinha pedido a palavra. Desculpa. Professor, pode terminar aí, depois a minha fala é bem breve, por favor. Fala para nós, Alice. Bom, então vamos lá. Bom, quero cumprimentar a todos aqui, mais uma vez, também agradecer, agradecer o trabalho aí, né? A gente tivemos as palavras do Marcos Brafman, agradecer o trabalho do Marcos Brafman coordenando todos os conselhos, que tem sido excepcional, mas quero também, seguindo aí as palavras do professor Otávio Elias, que eu tenho grande e profunda admiração, em dizer que o Conselho da Mulher, também, o Conselho Empresarial da Mulher Empreendedora, também, Silvio, manifesta o apoio ao Conselho de Relações Internacionais. Temos muito que conversar, a gente agora, novamente, coordenando o Conselho, né, tive esse grande presente aí do nosso presidente, José Anchieta, com muito orgulho, muito prazer, seguirei em frente, né, coordenando, presidindo este Conselho, e eu acho importante também agora, eu entendo a importância de trazermos a pauta internacional para o Conselho da Mulher, né, hoje eu estou representando aí uma das 3 brasileiras no grupo de convergência internacional das mulheres empresárias do Mercosul, e eu acho que a gente tem muito o que falar, muito o que conversar, mas já manifesto o meu apoio, vamos seguir juntos. Eu acho que os conselhos, como o Marcos sempre defendeu e sempre disse, precisamos trabalhar juntos, né? Não somos independentes e sozinhos. Eu acho que temos muita sinergia e precisamos unir forças, principalmente nesse momento que o país está vivendo, que a cidade, né, o estado de Minas está vivendo. Então, conte com o meu apoio, seguiremos juntos. E é isso. Parabéns por mais essa reunião e parabéns por estar à frente, mais uma vez, do Conselho de Relações Internacionais. Tenho grande admiração também por você, Silvio. Um abraço. Muito obrigado, Alessandra. Silvio. Quem é? Tânia, vem pedido de palavra. Rodinelli. Ordem. Só um minutinho, Tânia, por favor. Pode falar, Rodinelli. Pode passar, Tânia, depois eu aguardo, sem problema. Então, ladies first, vamos com Tânia.
Ok, obrigada. Bom, gente, já ouvi bastante, né? Eu sei que tem outros que queiram também falar, né? Desse grupo de 53 participantes, né? Que eu fiz questão de contar ali no WhatsApp, 24 são conhecidos, o Dan, o Sherman, a presidente, né? A nossa presidente lá do Conselho das Mulheres, e outros aí que não cabe citar o nome. E tem 29 que eu não conheço. Então, eu acho que está na hora da gente divulgar entre nós o que cada um faz para que nós possamos agora arregaçar as mangas e começar a trabalhar, porque nós sabemos da complexidade enorme que o Brasil tem, e isso já carrega bons anos, né? Parece que é uma coisa até cultural, mas não importa, nós precisamos de fazer negócios. Então, eu queria citar primeiro um ponto que nós participamos do FET, que é o Fórum das Empresas Transnacionais, que nós temos uma agenda internacional com o governo federal, né? Ele está linkado ao CNI, que é a Confederação Nacional das Indústrias. Então, eu coloco à disposição, a gente tem um grupo de estudos, e quem desse grupo quiser fazer parte, a gente formou um grupo para levar assuntos relevantes, né? Para que chegue até o governo federal, nós vamos levar, porque as nossas reuniões elas acontecem em Brasília. Então, esse é um ponto que eu gostaria de colocar. Quanto à questão do Minas Guide, que é uma ferramenta, sim, muito interessante, com 7 línguas, se não tiver impulsionamento, gente, esquece, não vai chegar onde precisa de chegar. Precisa de ter impulsionamento. Impulsionamento é dinheiro. Vai ter que pôr dinheiro para poder impulsionar, senão não chega. Tem 2 semanas eu estive com a vice-presidente do e-commerce aqui na China, em Shanghai, num jantar com ela. Eles têm 450 mil funcionários, e ela falou assim comigo: Tânia, você é a primeira brasileira que eu tenho contato. Eu tenho muito interesse nos produtos do Brasil, produtos bons do Brasil, e gostaria de começar a fazer negócios com o Brasil. E ela me pediu ajuda, mas eu tenho vergonha de apresentar, porque, gente, não tem 100 empresas, que aí seria na linha do médio, pequeno, que estejam preparados para poder exportar. Então, nós precisamos começar a fazer esse dever na base, porque se não for na base, nós não vamos chegar a lugar nenhum, porque para outros assuntos tão relevantes, nós temos que ter outras equipes para estar discutindo esses assuntos. E se a gente não resolver um problema nosso, que é um problema cultural, né, que muito bem dito aí pelos senhores, que Minas Gerais tem, nós precisamos começar aí, né, com a Seminas, na presidência aí do Silvio, né, que é Relações Internacionais. Então, esse grupo, a minha sugestão é que nós começamos a trabalhar formando um grupo de estudos para poder ter um direcionamento, como é que nós vamos fazer no impulsionamento do Minas Guide, nas exportações e nos assuntos que da agenda internacional junto ao governo federal. Esses são os 3 pontos que eu deixo aí para ser discutido aí no futuro, porque o horário já está aqui, já são 10h20 da noite. Ok, Tânia, eu acho que você falou muito bem de algumas necessidades das empresas, e nós também já comentamos aqui, e eu volto a dizer da questão do sistema ESG. É importantíssimo que a gente estude essa questão e leve isso em frente, até mesmo não, principalmente para colocar as empresas de uma forma mais competitiva no mercado internacional. A ESG é uma sigla, Environmental, Social and Governance. É um critério utilizado para avaliar os investimentos que sejam social e ambientalmente responsáveis, além de terem um compromisso com a governança e o combate à corrupção. De forma que eu julgo esses elementos importantíssimos para as empresas, e a gente vai pugnar, na medida das nossas possibilidades, para chamar a atenção das empresas e formar essas empresas de uma forma
mais adequada à participação e competitividade internacional. O Silvio ainda tem tempo para falar? Orsini. O Rondinelli tinha pedido a palavra, depois o Salomão tinha pedido a palavra. Eu acho que nós temos que estender essa reunião mais algumas horas. Eu serei breve, prometo que serei breve. Todos, né, Silvio? Cristiano também pediu a palavra, Silvio. Cristiano Jardim, já há algum tempo. Veja bem, a gente tem esses limites horários aí, mas eu me coloco à disposição e, na medida em que os senhores quiserem, eu vou em frente, a não ser que nosso presidente diga o limite, né, de outra forma. Mas eu estou a postos e quero ouvir a todos, sim, viu? Quem iria falar era o Rondinelli ou o Cristiano Jardim? Eu não sei. Eu prometo que serei breve. Então tá. Primeiramente, um bom dia a todos, né? Aqui ainda é bom dia, em Belo Horizonte. Estamos aí na parte da manhã ainda. A palavra da Tânia foi perfeita, né? Todos falaram muito bem, mas veio de encontro àquilo que eu, particularmente, nos últimos tempos tenho vivido, né? Faço parte da Seminas Jovem e temos discutido, entre outros assuntos, esses tempos agora de pandemia, principalmente a sobrevivência do empresário, né? Nós temos visto aí, infelizmente, muitos empresários fechando as portas, tendo inúmeros problemas, né? E então, como ela bem disse, a questão de base é algo que aqui, principalmente na minha empresa, a gente tem trabalhado muito acerca disso, porque a internacionalização da empresa, ela necessita de uma estruturação prévia, até para suportar esse mercado, a demanda que vem a ser, e é um trabalho que a gente tem feito de realmente trabalhar com essa base, sabe? Porque, infelizmente, muitas empresas elas encerraram nesses últimos tempos por não ter uma presença no meio digital. Hoje, a tecnologia, ela não é mais um auxílio, ela é uma necessidade, ela é um item vital para as empresas, porque se você não tem um posicionamento no mercado digital, se você não tem uma comunicação muito bem feita no meio digital, você simplesmente não existe. Então, através de alguns trabalhos pontuais, principalmente no quesito de comercial, de e-commerce, nós temos ajudado algumas empresas a exportar seus produtos, a terem seus produtos, e levar um pouco até da cultura nossa, não só mineira, mas brasileira, por outros países, nos últimos, posso colocar aí 20, 30 anos, fomos invadidos por inúmeras culturas diferentes, e agora é o momento de nós fazermos o movimento contrário, nós, como empresários, como formadores de opinião, juntos levarmos nossos produtos, a nossa cultura brasileira para outros países, dando sobrevivência a esses empresários. Nós vemos empresas aí vindo para o Brasil, se crescendo, tendo sua expansão e, em alguns casos, sufocando o empresário mineiro, sufocando o empresário brasileiro, mas que, por uma estratégia não previamente feita, não tem como competir nesse mercado. Então, nós, que somos aí do ramo de tecnologia, temos trabalhado assim, firmemente para isso, e me coloco à disposição de todos, para que possamos trocar ideias, trocar aí figurinhas para poder ajudarmos os empresários nesse momento. Inclusive, uma das nossas participantes da Seminas Jovens, ela foi eleita agora vereadora em Belo Horizonte, Marcela Trópia, e eu iniciei uma conversa com ela, até no sentido de aproximação da prefeitura, para que nós pudéssemos oferecer algo ao empresário, aqui de Minas Gerais, de Belo Horizonte, para que ele pudesse sobreviver nesse mercado. Então, nós temos trabalhado para isso, para poder oferecer essa sobrevivência ao empresário e esse posicionamento no meio digital. Muito bem, Rondinelli. Muito obrigado pela sua participação aí. E eu já fiz referência a isso. O Rondinelli foi indicado pelo presidente da Seminas Jovem por uma solicitação minha para que ele participe conosco, para que a gente tenha aí um sangue novo, um sangue talvez mais moderno com a gente. Ele é empresário da área de tecnologia e inovação,
e de forma que ele poderá, sim, com toda a sua juventude, nos auxiliar bem. E espero isso de você, tá bom, Rondinelli? Muito obrigado. Parece que o Cristiano seria o sequente aí. Ok, Cristiano. Ouve agora? Agora deu. Ok. Prazer estar com todos e todas aqui, amigos que eu não vejo há algum tempo. Um abraço para o senhor e para o meu querido amigo Otávio Elísio também, companheiro aí de boas datas. São duas questões bem rápidas. Uma é com relação ao que o Dan falou no começo da nossa reunião, dessa parte, aproveitar que nós estamos aqui realmente do outro lado e desenvolver boas parcerias. Eu estou aqui também como representante do INDE, e junto com o INDE a gente está para assinar aí um acordo de cooperação técnica com a ICEP, que é a Agência para o Investimento do Comércio Externo de Portugal. Na verdade, é a agência que cuida da parte da internacionalização das empresas de Portugal. Então, é algo que a gente já vem desenvolvendo há algum tempo. A Câmara de Comércio Portuguesa de Minas também está envolvida nesse processo como apoio, o próprio vice-governador Paulo Brandt também, com o Marcos Mandacaru, enfim, é algo que já era para ter acontecido, mas por conta da pandemia prorrogou um pouco. Mas é um projeto muito interessante que a gente está desenvolvendo em conjunto, que é justamente para apresentar as oportunidades que o Estado de Minas Gerais pode ter para as empresas, seja através do aeroporto industrial, seja através da parte do segmento de ciências da vida do sul de Minas, que é muito bem já segmentado. Enfim, são portas que nós daqui vamos abrir para Minas Gerais, através de startups e empresas iniciantes aqui de Portugal. A gente sabe dessa dificuldade dessas empresas. Nós que somos brasileiros e vivemos aí a vida inteira, às vezes temos dificuldade de entender a nossa própria legislação, imagina para quem está de fora, né? Então, é algo que a gente quer trabalhar em conjunto. Eu acho que a Seminas ela pode ser um braço sim, de apoio muito interessante nessa perspectiva de apoio a essas empresas que forem para Minas. E, é claro, invariavelmente, a não ser as exceções, aí, dependendo do segmento, como ciência da vida, por exemplo, mas elas vão procurar estar no meio de um grande centro. Então, acho que Belo Horizonte pode ser protagonista, sim, nessa questão. Então, essa é uma boa notícia. E uma outra, o que a Tânia disse, faz muito sentido. Portugal tem um mercado aqui, uma dependência do mercado agroalimentar muito grande, pelas suas características de não ser um país que produz muito alimento. Então, ele já importa muita coisa do próprio Brasil. E uma coisa, conversando até com a própria Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Governo do Estado, uma dificuldade que existe na preparação para exportação com relação às certificações. E aí eu acredito, a Tânia deve saber isso melhor do que eu, não só no setor agroalimentar, mas de outros segmentos também. Então, é um passo antes, né? Como é que a gente ajuda a preparar as empresas a terem suas certificações, no caso aqui da Europa, a certificação CE principalmente, que às vezes a pessoa tem um produto, mas ela não consegue exportar porque ela não está autorizada a exportar. Por quê? Porque não tem um acompanhamento lá atrás. E isso não é do dia para a noite que se faz. No segmento agroalimentar, então, demora alguns meses. É todo um processo a ser seguido. Então, não adianta ter só o produto. Você tem que ter o produto e poder exportar ele. Então, isso é uma coisa também que eu acho que a Seminas ela pode estar junto, ela pode ajudar, junto, claro, trabalhando sempre com o governo do Estado, aproveitar essa gestão aí que é totalmente propositiva ao desenvolvimento aí econômico, e não deixar que isso caia em esquecimento. Eu acho que é um trabalho importante que a gente tem, de vários segmentos aí, para poder ajudar aí o comércio exterior dessa parte tão importante. Tá? E, enfim, é isso. Obrigado aí. Vou continuar aqui sempre acompanhando o presidente Silvio, na medida do possível. E o senhor sabe que pode contar comigo aqui, e todos que estão aqui presentes também, fique à vontade, tá bom? Obrigado. Eu gostaria de proferir umas palavras. Teria alguém na minha frente? Não, eu acho que fica tranquila. Quem que está falando? Hugo Valéria. Salomão tinha pedido a palavra. Hugo Salomão tinha pedido a palavra. Ok. Vamos então ouvir o Hugo e logo depois a Amélia, pode ser? Obrigado, senhor Silvio. Deixei um comentário aí no bate-papo. Bom, primeiro, mais uma vez, parabéns pela recondução à posição e parabéns pela condução dos trabalhos ao longo dos últimos anos, com muita excelência,
com uma escuta ativa muito importante para que a gente possa evoluir cada vez mais, desenvolver melhores oportunidades para Belo Horizonte, para o Estado, de maneira geral. Agradecer você também, senhor Silvio, por toda a gestão e amizade e companheirismo ao longo desse tempo. Vou fazer uma fala bem breve. Um primeiro ponto seria mencionar novas oportunidades que o Dan muito bem indicou inicialmente, e o próprio senhor Silvio mencionou. Nós, no ano passado, conseguimos viabilizar uma missão empresarial, onde representantes da FIENG, representantes da Seminas, representantes do setor agrário de Minas Gerais pudessem estar representados em agendas onde conseguiram realizar esse acordo de cooperação logo na sequência, e acredito que, de fato, esse é um caminho muito importante que pode gerar bons frutos para a nossa cidade, para o nosso Estado. Então, identificar entidades homólogas, redes internacionais e organizações internacionais que possam corroborar com o trabalho das Seminas e, especialmente, do Conselho de Relações Internacionais pode, de fato, trazer grandes ganhos para o nosso arranjo, para o Estado como um todo. Um segundo ponto, rapidamente, sobre as dificuldades que o Sherban mencionou. Eu sofri na pele essas dificuldades relacionadas ao governo federal em algumas missões internacionais. Estive na França, Bélgica e Holanda, nos momentos onde discutia-se a beleza ou a não beleza da mulher do presidente francês à época, e em ocasiões onde tínhamos confirmado 50 empresários numa agenda de promoção de investimentos, tivemos todos eles cancelados, e isso em razão das ofensas do governo federal. E isso aconteceu sequencialmente em vários países, enfim, em um turbilhão de agendas relacionadas a ofensas à primeira-dama, a queimadas na Amazônia e outras agendas. Então, hoje a gente vive uma dificuldade muito grande de promover e projetar internacionalmente a nossa cidade, o nosso Estado, inclusive o país, e estou de acordo com o Sherban nessa questão que é necessário que a gente consiga, na medida do possível, se desassociar dessa má gestão internacional ou em alguma medida, encaminhada pela nossa chancelaria. Represálias eram contínuas, boicotes a produtos e agendas brasileiras, isso me eram informados pelos próprios embaixadores e embaixadoras nesses respectivos países, mas também pelas representações comerciais. Eventos que o Brasil organizava não contavam com a presença de nenhuma pessoa, inclusive convites que já haviam sido feitos a representantes brasileiros, a embaixada brasileira era desconvidada. Então, isso é uma dificuldade que a gente tem vivido na operação internacional do dia a dia de maneira bastante profunda. E um último ponto em relação às agendas globais, como também o Sherban muito bem mencionou, a gente não pode pensar em desenvolvimento hoje que não seja um desenvolvimento sustentável, que não esteja alinhado com o Acordo de Paris, que, inclusive, agora vai ser, os Estados Unidos vai retomar a sua adesão no dia 1 do novo mandato do presidente Biden. Então, se o Brasil seguir numa posição negacionista, isso único e exclusivamente vai trazer danos à nossa economia de maneira geral. Então, é preciso incorporar essas agendas no nosso dia a dia, no nosso trabalho, não só o Acordo de Paris, mas outros tratados e convenções internacionais, como os ODS, Nova Agenda Urbana e outros que sejam relevantes, que formam regimes internacionais que são seguidos pelas grandes, pela quase a totalidade dos países, à exceção de alguns pontuais, mas que é importante para se desenvolver de maneira inovadora, de maneira moderna e olhando para o futuro. Então, mais uma vez, agradeço a oportunidade e contem comigo e contem com a Prefeitura de Belo Horizonte para seguir avançando com o nosso trabalho. Muito obrigado, Salomão. Muito próprias as suas palavras, muito apropriadas. Eu queria pedir licença aos senhores para... o chat ficou aqui inerte, e agora que eu abri, eu queria, até para atender a solicitações de alguns, lê-los aqui. O Carlos Orsini, que entrou às 10h21. Bom dia, meu caro amigo e presidente José Anchieta. Em função do distanciamento, não pude cumprimentá-lo na sua posse.
Forte abraço e grandes lembranças do meu querido e saudoso Hotel Quadrado de Santa Bárbara. É um hotel, parece que é de propriedade do Anchieta. Muitas felicidades e sucesso para este novo desafio. Forte abraço, Orsini. Um outro. Bom dia, tal. Souza. Silvio, podemos nos aproximar das empresas do agronegócio, pois todas, algumas, de alguma maneira, estão passando por um processo de internacionalização. Concordo plenamente. Aqui é o Túlio de Souza, que acho que é sempre com boas ideias. Bom dia, Silvio. Aqui é Paulo Márcio. Paulo Márcio é um consultor da área de comércio exterior. Estou sem vídeo, acompanhando por áudio via Farmanectar. Tá, do Alexandre Abreu, é aquele grande produtor de mel, exportador, grande exportador para ele, que eu saiba, certamente outros, para a China. Assisto ao vídeo também, pois que estou na área rural, e se alocar o vídeo, a conexão fica prejudicada. Ricardo Ribeiro, bom dia a todos, agradeço o convite do Cláudio Mota para participar desse encontro, muito honrado. O Marcos Braff informando que o Dan Craft já tinha pedido a palavra, me desculpe, mas você já fez uso da palavra. Leonardo Ananda, o presidente da Câmara Brasil-Índia. Namastê a todos, grande prazer estar de volta a esse importante fórum e conselho. Parabéns, Silvio, mais uma vez pela liderança e pela condição deste grupo, e aproveito para parabenizar o nosso presidente Anchieta. Gostaria de me colocar à disposição, assim como colocará à disposição o Consulado da Índia e a Câmara de Comércio Índia-Brasil para as ações e iniciativas deste conselho. Precisei me ausentar em alguns minutos da reunião, pois recebi ligação importante de Nova Delhi sobre nossas vacinas. Ok, ótimo. Vamos ver aqui. Anchieta, excelente encontro, Silvio, Epifânio. Zé Anchieta, caríssimo presidente Silvio, parabéns, está excelente a sessão. Dela me retiro, como havia anunciado, para atender aquele outro evento de relevância. Bom dia a todos. Enquanto o grupo não abre, continua a escuta. Estou ouvindo Otávio Elísio. Aqui não consegui identificar quem que é. Marcos Braff, o Epifânio também está presente, ótimo. A Alessandra quer falar, já falou. Se quiser falar, pode falar mais. Tem uma ideia. Falamos. Epifânio, se puder ser pública, eu acho que deve ser, podemos falar agora aí. A Alessandra pediu para falar. Senhor presidente e membros do conselho, peço licença para retirada. Tá ok. Cláudio Mota. Caro amigo, lamento ter que deixar o evento. Cláudio Mota. Peço a palavra. Hugo Salomão já falou, com muito prazer. Jussara. As palavras e sugestões da Tânia acrescentaria a importância de apoiar as empresas que estão instaladas localmente, como falou anteriormente Eduardo Cruz. Tânia Reis, quem quiser exportar e já exporta, me avisa. Fazendo sua propagandazinha, né, Tânia? Com muita razão, com muita propriedade. Sherman. Sim, Jussara, e a fala do Eduardo, muito relevante, empresas não desinvestem de uma hora para outra. Os sinais estão aí de que várias empresas em outros estados do Brasil, e para lá estão indo seus parceiros nas cadeias globais de valor. Está terminando, gente. Adriana Coimbra. Adriana Coimbra é superintendente da Tora Logísticas. Concordo com as exposições e reitero a importância de divulgarmos a MG, os incentivos fiscais que o INDE vem trabalhando com a Secretaria de Desenvolvimento, com o objetivo de atrair investimentos em empresas para Minas. Me coloco à disposição para ajudar nessas divulgações, muito importante, Adriano. Apresentando também as soluções logísticas do nosso Estado. Muito bom. Maria Auxiliadora, embaixadora. Em termos de comércio exterior, lamento que o Brasil explore pouco e Minas Gerais menos ainda as oportunidades existentes e o potencial de retorno dos investimentos no exterior. Queria apenas deixar aqui, nesta nossa primeira reunião do ano, minha sugestão, no sentido de que a AC Minas
passe a estudar também a questão de apoio à internacionalização das empresas mineiras, até como forma de tornar o Estado mais integrado ao cenário internacional e mais conhecido. Rondinelli, deixa todos o meu contato, está aqui o contato Rondinelli. Maria Auxiliadora, continuando. Os outros países e associações empresariais de nossos países preocupam-se com incentivar a internacionalização de suas empresas. Vejam o exemplo de Portugal. Cristiano Jardim, apesar do presidente Silva e demais presentes, devido ao compromisso de agenda, preciso me ausentar antes do término da reunião. Peço desculpas e tal. Rondinelli, somos especialistas em e-commerce, estratégias digitais e marketing digital. Alessandra, caro presidente Silva, parabéns pela excelente reunião. Tenho que sair por conta de outra reunião agora. Abraço, conte comigo. Abraço e conte com o SEMI. Né? Abraço a todos. Aqui, Valéria Matoso, doutora Valéria Matoso, excelente profissional e que é representante também da CAEB. Pois não, Valéria? Silvio, eu vou ser o chato de plantão aqui, mas o Carlos Eduardo Orsini tinha pedido a palavra também. Eu estou sendo o xerifão da faço questão de ouvir a palavra do Orsini. Pessoa Depois seria a Valéria, pelo que eu acompanhei aqui, seria a Valéria. Desculpa, eu estou assumindo informalmente uma secretaria. Posso falar, Sherman? Obrigado aí pela dica aí, ó. Bom, vamos ouvir a Valéria aí primeiro, assim, por favor? Ok, tá bom. Pois não, doutora Valéria? Obrigada aí pela oportunidade. Bom, Valéria Matoso, alguns de vocês eu já conheço pessoalmente, outros de nome, né? Gostaria aqui só de manifestar a minha honra em ter sido convidada a poder participar desse conselho, né? Com um grupo tão seleto de pessoas e profissionais muito renomados e capacitados. Eu sou coordenadora do núcleo da CAEB, que é a Câmara de Mediação de Conflitos da AEB em Minas Gerais. A AEB é uma instituição aí centenária, né, quase centenária, e nós estamos desenvolvendo um trabalho muito bacana, principalmente nessa fase de pandemia, onde os conflitos empresariais têm sido permanentes e constantes, e ao invés de buscar a judicialização desses conflitos, nós estamos entrando com a mediação e colocar a Câmara à disposição de todos. Ela é vinculada à AEB, como eu já falei, e é a primeira Câmara no Brasil especializada em conflitos em comércio exterior, ou seja, na cadeia tanto nacional quanto internacional. Sou também consultora do Grupo Serpa, né? A Tânia muito bem colocou aí a questão da nossa participação no FET, que é o Fórum das Empresas Transnacionais, dentro da CNI. Nós temos participado ativamente desse grupo de estudos, que tem, inclusive, levado muitos temas relevantes do comércio exterior ao Poder Legislativo e ao Poder Executivo. Temos participado da agenda internacional da CNI, com contribuições importantes, através do grupo de estudos internos que nós temos dentro do Grupo Serpa, que eu acho que, como a própria Tânia disse, viria muito ao encontro de desenvolvermos esse grupo de estudos aqui também dentro desse conselho, né? Endosso aí a sugestão dela. Então, seria isso, mais para agradecer ao convite do estimado professor Silvio, que foi meu professor, né, lá nos primórdios do meu curso de graduação, meu mestre até hoje, agradecendo aí esse honroso convite e me colocando à disposição de todos e do próprio conselho e do próprio presidente para somar aí ao que a gente possa desenvolver com relação à divulgação, à implementação, à internacionalização das empresas e do Estado de Minas Gerais e do Brasil como um todo. Seriam essas minhas palavras. Muito obrigada. Muito obrigado, doutora Valéria. Como sempre falo, fui com muita honra seu professor. Foi a primeira aluna dos 5 anos, a primeira nota de 5 anos da UNA, consta do portal UNA, e foi a primeira aluna em vários outros cursos que já fez aí. De forma que
Naquela época fui seu professor, mas hoje a professora é você. Um abraço, muito obrigado pela sua colaboração. Vamos ouvir. Eu que agradeço. O mestre Carlos Orsini, figura belíssima aí na sociedade empresarial. Pois não, Orsini. Bom dia a todos, né? Quase boa tarde. Eu me sinto muito feliz, Silvio, primeiro de estar com você, com outros amigos como Otávio Elísio, meu querido Dan, Eduardo Cruz, Márcio Favila, Luciano Medrado, então o Sherban, lá do México também. Então, primeiramente, isso é muito bom, essa sua liderança na questão ligada a relações internacionais, ela é muito importante. Eu, como antigo ex-secretário, parece que foi o único em Minas Gerais de Assuntos Internacionais, eu me sinto muito feliz de estar aqui com vocês, né? Bom, mas eu queria colocar alguns aspectos que eu acho também importante, começando pelas palavras do Eduardo Cruz, que não deixa de ser aquela competência que eu tive comigo quando eu era presidente do INDE. Sempre. E o que ele fala aí dos novos investimentos versus manutenção de investimentos. Isso é fundamental. Isso aí, para mim, é o ponto mais crítico. Nós não podemos perder. Minas vem perdendo muito. Minas está perdendo gradativamente a sua hegemonia no mercado nacional e internacional. E eu quero, através desse ponto, dessa parábola muito bem colocada aí pelo Eduardo Cruz, eu queria coletar alguns outros aspectos que é importante nisso tudo, né? É a valorização da empresa mineira. Então, diversas falas foram feitas aí por pessoas da mais alta qualificação aí que eu vi. E nós temos que preparar as nossas empresas para o ESG, o Environmental Sustainable Social, não é social, gerencial. Então, o ESG, a base... Oi, Luciano. Governance. A base dele, ele tem como um suporte importantíssimo. Primeiro, um aspecto que a gente pode estudar isso muito durante um período, que são os princípios do Equador, que foi um documento assinado, um protocolo assinado pelo Banco Mundial, pelo IFC, e acompanhado hoje por todos os bancos. Santander, o antigo Citibank aqui no Brasil, o HSBC e outros mais que tem aí pelo mundo. Então, isso é importantíssimo. E segundo, as questões ligadas aos objetivos do desenvolvimento sustentável. Então, eu acho que esse tema, para o Conselho, Silvio, eu acho que deve ser prioridade. Ele é fundamental e ele vem exatamente dar condições às empresas mineiras de serem mais competitivas, porque hoje a sustentabilidade é um fenômeno importantíssimo da competitividade nacional e internacional. As exigências internacionais são cada vez mais voltadas para essas questões. Está aí o Sherman, está aí o Marco Favila lá fora, que sabe muito bem disso. Bom, outra coisa, que é uma notícia boa, são acordos que o governo de Minas tem feito através da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, através aí do INDE, está aí o Jardim, que está aí representando o INDE, e também junto com a CODENGE, ou antiga CODEMIG. E eu queria aqui falar com muitas felicitações a grande conquista que Minas Gerais teve agora recentemente, há um mês atrás, 3 semanas atrás, que é a vinda de uma das empresas inovadoras em termos de fabricação de células para para energia de uma maneira geral e principalmente de baterias, que são as famosas células de lítio-enxofre, que está sendo implantada no sítio, né, no sítio produtivo, que também está sendo desativado, da Mercedes-Benz do Brasil. Quer dizer, nós não temos desativação só da Ford, não, Eduardo. A Mercedes-Benz já vem sendo desativada em Minas Gerais há algum tempo.
Então, a Codenge, com um trabalho muito bom junto com o INDE, estão desenvolvendo o reaproveitamento, o revamp das áreas de utilidades do Parque Industrial de Juiz de Fora. Dentre eles, foi um estudo que nós fizemos aí da Oxys Energy do Brasil, que é exatamente essa fábrica de células de lítio e enxofre, que tem uma capacidade de energia muito superior às células normais de lítio que existem aí. De modo que isso aí é importante, eu acho que isso aí nós temos que cada vez mais desenvolver Minas, informar o desenvolvimento de Minas, né? Melhorar a infraestrutura, como diz o Otávio Elísio. Nós estamos aí numa situação terrível de ligações aí com as nossas cidades históricas. O turismo nosso é uma catástrofe por falta de logística, por falta de ferrovias, por isso tudo. Então, eu queria, com isso, Silvio, me colocar também à disposição de vocês, dizendo uma coisa que é importante. O Conselho de Relações Internacionais, ele tem a característica de ser transversal, característica de transversalidade dentro do contexto geral de todos os conselhos da associação. O próprio Sherman comenta isso, o próprio Dan Kraft fala isso com muita ênfase, e eu acho que devemos trabalhar dentro dessa forma. E aqui eu aproveito a oportunidade para falar a mesma coisa, porque hoje eu coordeno o Conselho de Atividades de Meio Ambiente e Sustentabilidade da Sociedade Mineira de Engenheiros, com representatividade em câmaras lá do Copan, que é onde a coisa acontece, onde o negro põe o dedo na ferida. E aqui eu queria aproveitar essa oportunidade para a gente não esquecer da chamada valorização da mineração em Minas Gerais. A mineração em Minas tem sofrido uma pandemia, eu falo uma pandemia de críticas, uma pandemia de ONGs mal orientadas que venham aí a prejudicar todo o cenário mineiro. E Minas Gerais não pode abandonar a mineração. Minas Gerais está no DNA. Nós somos o DNA, Otávio. Eu falo isso sempre, porque esse nosso DNA, se nós temos cidades históricas como Ouro Preto, Mariana, Tiradentes, como Congonhas, está na ênfase da mineração, nasceram da mineração. Então, hoje, a mineração tem que ser defendida. Eu queria levar esse ponto, que a Sociedade Mineira de Engenheiros já está levando isso na Câmara de Atividades Minerárias do Copan, né? Essa luta importante de defesa de Minas Gerais, de defesa da exportação de produtos, sejam eles naturais pelo volume, né? Como é o caso do minério de ferro, mas sejam também de produtos com valor agregado cada vez mais. É o caso, por exemplo, das células de lítio e enxofre a serem produzidas aqui em Minas Gerais, a primeira unidade de fabricação no mundo. Então, isso aí é muito importante, eu quero enfatizar isso, quero desejar que a gente possa, durante esse período, cada vez mais enfatizar essas importâncias de Minas Gerais na sua sustentabilidade e na sua capacidade de competitividade. Temos que ser um Estado competente e competitivo. Esse é o ponto fundamental que eu queria deixar aqui. Muito obrigado. Muito bem. Muito obrigado, Carlos Eduardo. As suas palavras sempre nos honram e nos agregam muito valor e conhecimento pela sua experiência, pela sua inteligência de sempre, né? Você falou muito bem da questão aí da competitividade com base no conhecimento e na execução da ESG, da sigla ESG, que eu já me referi desde o início aqui na nossa reunião, e tenham todos certeza, e eu convido a todos para se irmanarem a nós nesse conselho para trabalharmos muito essa questão. Tá bom? Não foi à toa que eu convidei o professor Raico, da Fundação Dom Cabral, que fez uma exposição belíssima sobre esse assunto, com muita riqueza de informações e também motivação para que a gente siga nessa trilha. Há um pedido aqui do prezado Marcos Favila,
E eu quero, então, ele pediu a palavra, passar a ele a palavra. O Marcos está em Madrid. Né, Marcos? O Márcio? Isso mesmo. Muito obrigado, Silvio. Muito obrigado, presidente, caros colegas de conselho. Realmente, para mim, é uma honra, uma felicidade estar com vocês por mais 2 anos. Nós, Silvio e colegas, temos aqui, com todas essas participações riquíssimas, uma agenda não menos rica, uma agenda espetacular de trabalho para o Conselho, com todas essas sugestões, não é? E que me entusiasmam muito. Eu queria, vamos dizer, talvez enfatizar um ou outro ponto nesse sentido. Primeiro, não por ordem de importância, mas aqui na sequência que eu anotei, a questão da agenda para os expatriados, vamos chamar assim, que foi sugerida aqui, dentre eles, eu acho que a gente poderia desenvolver algo assim mais específico para aqueles que passamos mais tempo fora do país e somos do Conselho, e ver em que especificamente a gente poderia ajudar, trabalhar para os objetivos do Conselho, não deixar, vamos dizer assim, menos solto, cada um ter, assim, a gente pensar isso conjuntamente, não é? Já tem muita contribuição feita, eu acho que a gente pode fazer mais ainda com algo bem definido. Eu fiquei, assim, como acho que todos aqui, muito, vamos dizer, sensibilizados, não sei se é bem a palavra, mas assim, totalmente alinhado com as palavras do Eduardo Cruz no início, com relação às empresas que já estão em Minas Gerais, e agora reiterado não somente por outros, mas por último pelo Orsini. Essas empresas que já estão aqui, né, há muito tempo, estou tentando evitar, não usar a palavra velhas, né, mas elas são as embaixadoras, as madrinhas das novas que podem vir, não é? Elas vão falar a respeito de Minas Gerais, o ambiente de negócios, etc. E, além do mais, nós temos que ver como que elas podem agregar valor com novos investimentos em Minas Gerais a partir de sua presença aqui. E o caso da mineração também, aí se encaixa perfeitamente, mas não somente, né, todo o parque siderúrgico, etc. A política internacional do Brasil, como levantou aqui o Sherman, a questão, ela é crucial para a inserção, isso é óbvio, a inserção internacional do país, e tem tudo a ver com esse Conselho. Então, nós temos que realmente, entendendo essas repercussões, nos posicionarmos e buscar, nos fóruns adequados, influenciar essa questão, porque eu sinto isso no dia a dia. Agora, eu já vivi em países diferentes, em diferentes momentos, ao longo das últimas décadas, e eu sei muito bem, ao longo do tempo, eu vi muito bem o que significa o posicionamento do país e sua repercussão nas questões internacionais. E uma delas, especificamente, é a Agenda 2030, que nós estamos falando aqui, que, vamos dizer, engloba a questão da agenda ESG e tantas outras, não é? E agora o Acordo de Paris também. Enfim, o Brasil construiu uma liderança nessa área e não podemos abrir mão de um posicionamento político e de liderança construído há muito tempo, não é? E isso tudo tem a ver com a imagem, tem a ver com o turismo, especialmente o turismo internacional para Minas Gerais, que ainda é muito fraco. O nosso forte é o turismo nacional, mas tem a ver, mas sobretudo para o ambiente de negócios. E eu queria lembrar, ou reiterar a importância da promoção que foi mencionado aqui, e nesse contexto lembrar da continuidade ou da continuação
das comemorações dos 300 anos de Minas, e agora nós temos os 300 mais um, não é? E a gente usar isso, inserir essa promoção também nesse contexto dos 300 mais um. Né? Muito obrigado, Silvio, Muito e um bem. abraço a você e a todos. Muito bem, senhoras e senhores, nós estamos aqui há já 2 horas de reunião e para mim, eu continuaria até mais tarde, mas eu acho até que abusaram um pouco dos senhores e acho que ninguém se pronunciou mais a falar. Eu quero até, então, agradecer a todos os senhores, né, pela participação, dizer que eu anotei sinteticamente cada palavra de cada um. Eu acho que nós temos essas palavras gravadas, depois vou ver com a nossa secretária, e a minha ideia, em função da riqueza de detalhes, da riqueza de informações que nos ocorreram aqui, a minha ideia é conversar aí naturalmente com o nosso coordenador e fazer e construir uns petit comitês dentro do Conselho para desenvolvermos áreas específicas. Eu vejo que, aliás, o nosso ex-presidente Aguinaldo sempre falava, e é verdade, a riqueza de conhecimento e inteligência que nós conseguimos agregar nesses conselhos é uma coisa maravilhosa, é uma coisa maravilhosa. Então, a gente precisa de aproveitar a experiência, conhecimento, né, e dedicação e boa vontade de colaborar com a nossa ACEMINAS, com Minas Gerais e, consequentemente, com o Brasil. Então, eu me permitiria encerrar essa sessão. Eu queria, por favor, Brafman, se puder encerrar a sessão para nós, por gentileza. E agradeço, então, a todos pela presença e vamos continuar juntos, viu? Muito bem. Não, Silvio, como você falou, eu também reforço, né, a importância que é uma reunião dessa, o debate, a riqueza de troca de conhecimentos, sugestões. Realmente nós tivemos aí uma reunião riquíssima. Eu acredito que você anotou aí algumas páginas de sugestões, né, do que pode ser feito daqui para frente, porque, e como dizia também o nosso ex-presidente Aguinaldo, uma questão importantíssima dos conselhos é levar benefício aos associados. Então, sempre nós lembrarmos que nós estamos fazendo esse trabalho todo, um trabalho voluntário, todos aqui voluntários, né? Mas pensando sempre em que é que nós podemos levar de benefício aos associados. E uma coisa que me vem aqui também, Silvio, é que, diferentemente do que acontece na Europa, por exemplo, a minoria das empresas que exportam no Brasil, Minas Gerais, são micro e pequenas empresas. São poucas as empresas que conseguem exportar. Então, pelo que nós conversamos, né, nós precisamos realmente trabalhar o how to export, quer dizer, como fazer com que as pequenas empresas aprendam a exportar, consigam exportar, não só na questão de conquistar clientes, mas também de conhecer essa burocracia infernal que existe no Brasil para tudo, né? Infelizmente, como foi falado aqui, né, Silvio, o ambiente de negócios que nós temos é muito complexo, é muito difícil, né? Nós carregamos realmente um elefante nas costas ainda. Estão tirando alguns pedaços desse elefante, né, que está ficando um pouquinho mais magro, mas ainda é um elefante. Então, as empresas precisam aprender a exportar, como trabalhar nessa burocracia que nós temos, como conquistar clientes lá fora. Então, acho que aí, Silvio, é um trabalho que pode ser feito a partir de todo esse conhecimento, experiência e competência que nós temos no Conselho, de levar esse benefício aos nossos associados. Acho que seria uma contribuição importantíssima do Conselho para os associados. Então, enfim, eu quero, mais uma vez, Silvio, te parabenizar pelo trabalho fantástico que você faz na presidência do Conselho, agradecer por ter concordado em ficar mais com essa gestão à frente do Conselho. Nós vimos aqui pelas manifestações, né, que você tem uma liderança importante, incontestável nesse setor e que é de fundamental importância para que nós possamos levar à frente o trabalho do Conselho.
Então, eu quero aqui agradecer muito a participação, a colaboração de todos, as manifestações, esse trabalho voluntário que é feito por todos, e dizer, Silvio, que realmente esse conselho tem um papel importantíssimo no desenvolvimento da nossa economia de Belo Horizonte, Minas Gerais e, consequentemente, do Brasil. Então, uma boa tarde a todos, muito obrigado e até a próxima reunião. Não é isso, Silvio? Sim, Marcos. Eu quero, aproveitando aí o toque que você deu, sobre essa questão que, aliás, já estava elencado também, mas com a sua liderança será mais fácil fazer, que é formar as empresas, informar e formar empresas para exportação. E eu me lembro aqui, estou vendo aqui, pelo menos no meu cenário aqui, está do seu lado aí, a CEO da Serpa, que é a Tânia. A Tânia tem uma empresa, né, importante empresa, e que também faz parte a Valéria Matoso, e que tem um sistema importantíssimo, usando tecnologia para pequenos e médios empresários, para exportação, importação e para publicitar os interesses das empresas brasileiras na China e também nos Estados Unidos. Ela tem evoluído muito nisso, e eu digo isso até para agradecer também um pouco mais uma vez a Tânia e a Valéria, porque a Tânia sempre, a Serpa sempre foi uma parceira importante para a Seminas, inclusive na última vez que fizemos uma, liderada aí pela Mônica Cordeiro, uma visita, né, uma promoção, uma intenção de promoção do Minas Guide lá em Dubai, também na China. A Serpa fez uma contribuição muito importante de toda a ordem para que isso se realizasse. De forma que, mais uma vez, Tânia, nossos agradecimentos à Seminas e do Conselho pelas suas benesses aí, tá bom? Muito obrigado. Então, boa tarde a todos. Muito obrigado pela presença de todos. Acho que a nossa reunião... Boa tarde, senhor. Muito bem. Boa tarde. Obrigado.